Literatura, prosa, poesia, Escrita. leitura, Olá, eu sou a Beth Leites e você está no Frequência Escrevedeira, o seu programa literário. No Frequência Escrevedeira você encontra todo mês uma série de assuntos relacionados com escrita, leitura e o fazer literário de uma forma bem ampla e dinâmica. Você pode ouvir nosso programa no seu tocador de podcast preferido ou ver a gente no YouTube da Escrevedeira. Vamos lá? Frequência Escrevedeira. Na prateleira. Aqui eu falo com duas pessoas escritoras que estão com novos livros nas prateleiras das livrarias, das bibliotecas ou da sua casa. Mas por que escrever? Vamos ficar por dentro das inquietações e interesses que mobilizam diferentes processos de escrita. O que a revista para homens provavelmente não dizia é que para vencer o passo a passo da amizade masculina é preciso suportar cada instante antes do êxito. Ela não falava que seria extremamente desconfortável, que cada frase custaria total concentração e seria ruminada por horas depois, que não haveria absolutamente nenhum prazer em qualquer das oportunidades de aproximação, até que se atingisse o conforto da intimidade. E como eu talvez tivesse, de fato, nunca sentido esse conforto, não sabia se tinha a capacidade de atingi-lo. Era possível que não, que eu ficasse para sempre apenas com as etapas torturantes de relutância e constrangimento. Notei que ele observava as partes do meu mini liquidificador, o cabinho preso à entrada do computador. Comecei a pensar o que uma mulher faria, porque elas conseguem sempre. Elas suportam cada uma das etapas e arriscam jantares e programas artificiais e dolorosos até que finalmente atingem a amizade. Mariana Salomão Carrara é formada em Direito e atua como defensora pública. Mas entre nós, ela é conhecida mesmo como uma das autoras mais originais e irrequietas da literatura contemporânea brasileira. Mariana é igualmente festejada pelo público e pela crítica. Já foi finalista do Prêmio Jabuti e venceu o Prêmio São Paulo de Literatura 2 vezes com os romances Não Fossem as Sílabas do Sábado, em 2023, e A Árvore Mais Sozinha do Mundo, em 2025. No total, ela publicou 10 livros, incluindo o infantil Sabor Paciência. Suas obras se destacam por uma sensibilidade marcante ao investigar temas como o luto, a solidão, o envelhecimento e a solidariedade entre mulheres. É do seu novo livro, Cláudia Vera, Feliz Natal, que saiu agora pela Todavia, o trecho que eu acabei de ler, e é sobre ele que nós vamos falar nessa conversa. Bem-vinda, Mari, que maravilha ter você aqui com a gente no Frequência Escrevedeira. Obrigada, Beth. Muito feliz de estar aqui nessa conversa e vamos lá, obrigada pela leitura, espero que todo mundo goste. Bom, eu queria começar aqui assim, eu acho que você constrói narradores com questões e tons muito diversos, Mari. Eu disse numa conversa outro dia sobre você que você é uma escritora que dá a cara a tapa, que não se ajusta a uma fórmula que já viu que faz sucesso. Como é que você encara a literatura, Mari, a partir dessa busca pelo desafio? Eu não sei se eu busco desafio, sinceramente. Acho que eu nem é da minha natureza, assim, desafios. Eu gosto, eu acho que é uma vontade de abordar algum tema que tá me atraindo. E eu gosto que seja por uma perspectiva muito fora da minha, ou o mais fora da minha possível, porque acho que é porque, além de com isso eu viver outras vidas que não a minha, a liberdade de criação é muito maior. Eu acho que eu acabo alcançando ali mais verdade até nessa ficção, por conta de pesquisa também, e entrega, né, numa vida que não é a minha, do que, se eu for relatar uma vivência, né, a partir do meu ato, né, da minha carreira de defensoria viabilizou esse livro, com certeza, porque eu estive ali nas rusgas internas e tudo isso por vários anos, mas não é o meu olhar, né, eu vou partir para um juiz e eu não sei nem se eu coloco isso como desafio, eu coloco até como a viabilização dessa ficção, né. Legal. Assim, você pode contar rapidamente qual que é o enredo de Cláudia Vera? Feliz Natal, para quem está ouvindo a gente?
Bom, é uma defesa prévia num processo de correição, né, da corregedoria, por excesso de prazo. Então, o juiz começa a perder até o controle ali emocional dele nessa defesa, porque ele resolve contar toda a carreira desde o começo, para justificar esse atraso e mostrar o quanto, na verdade, é excesso de zelo, né, e de cuidado, e vai acabar revelando também essa indecisão crônica que ele tem nos outros processos, mas para dizer: "Nesse não, nesse eu tô certo, é impossível achar a verdade desse caso". E, enfim, ele vai ter que chegar nessa verdade ou pelo menos na decisão dele até o fim dessa defesa. Então também tem isso, né, um processo de amadurecimento dele nesse desabafo. E ele está em cidades pequenas do Mato Grosso, ele é de São Paulo, né, ele passa no concurso e vai assumir nas comarcas de Vera, né, de Feliz Natal, depois Vera, depois Cláudia, que são cidades bem pequenas, ele ali é um juiz só, né, então ele tem que decidir tudo sobre todos os temas, e não se encontra ali dentro, né, nem com os pares, nem com os moradores da cidade, ele vai vivendo ali uma vida meio alienígena, meio provisória, então também é bastante sobre a solidão e inadequação dele. Uhum. Então, nesse sentido, eu achei que o teu protagonista lembra muito, eu não sei se você leu Capote do Gogol, mas ele lembra muito Akaky Akakievich, que é o protagonista do livro dele. Os dois são funcionários públicos, o do Gogol é um copista, um simples copista, o seu é um juiz, mas eles compartilham esse mesmo desamparo diante das engrenagens gigantescas do sistema público. E assim como o Gogol, você usa também de muito humor e ironia para expor essa inadequação de sistemas formais para lidar com a fragilidade do homem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção desse protagonista. Eu acho que esse é um grande tema na literatura, né, tanto a burocracia como a justiça e o ser humano jogado dentro dessa grande engrenagem. Então a gente vai encontrar várias referências, né, mas eu queria trazer por dentro essa parte das relações pessoais que são, geridas, né, ou domesticadas por ritos de respeito e formalidade, mas que vão ficando pessoais, porque cada um tem seu conflito ideológico e também cada um traz a sua frustração de achar que tem uma grande carreira, para resolver o Brasil, e aí, né, cada dia a dia vai sendo esmagado ou por questões burocráticas ou por falhas, né, na justiça nacional, porque o sistema né, continua reproduzindo injustiças. Então é um caldeirão ali de frustrações sendo gerido por um léxico de excelência isso, excelência aquilo, então fica uma formalidade. Aí tá o humor do livro, acredito eu, né, mas também a solidão ali deles e o quanto isso é inócuo, né, isso vai tendo uma disputa de poder ali que várias vezes eles se perdem entre si e tá a pessoa ali, o jurisdicionado, né, que a gente chama, o cidadão esperando atendimento, tá olhando e percebendo, se dando conta, enfim, de que esse sistema não vai resolver o problema dele, né, porque também tem isso, a população chega ao judiciário com uma grande esperança de que o juiz vai resolver e vai decidir cada pequeno problema do seu divórcio, da sua guarda, e vai se dar conta de que o problema vai continuar sendo seu em grande medida, né, então também tem esses ruídos de expectativa, né. Perfeito. Agora você justamente como você falou, né, ele tem essa defesa ele acaba fazendo uma autobiografia aí para falar por que que ele atrasou tanto nesse processo específico, que a gente só vai descobrir no final, também tem esse suspense que a gente vai lendo e vai falando: "Mas espera aí, entra logo no porquê que você está se defendendo", né. E você acabou fazendo uma estrutura narrativa que ele acaba, para explicar o atraso, expondo a solidão e as fissuras dele, né, da própria vida dele e do sistema que ele opera. Como é que foi? Como é que você chegou nessa estrutura, Mari? Eu queria desde o começo isso, de uma abertura sentimental súbita acontecendo de uma pessoa que é fechada, mas que tentou se abrir o tempo todo para amizades, né, com os outros componentes ali, os outros colegas e não conseguiu, ou conseguiu mal, até fazendo um pouco de humor. E isso acontecer a partir da comunicação mais formal que ele vai fazer na vida dele, que é justamente com a corregedoria dele. Então é um certo descontrole emocional ali depois de muitos anos de pressão e de não compreender, esses caminhos que a vida dele tomou e essa falta de autoestima decisória também, eu posso chamar assim, porque ele está inseguro o tempo todo, e é sempre que ele consegue perceber que a atuação dele fez diferença, que ele se empodera um pouco e se sente um pouco mais juiz ali, né.
Então ele vai oscilar muito durante esse depoimento todo e culpabilizar diversas pessoas, né, em vez das suas próprias escolhas, e também culpabilizar, o que ele escolheu para a vida dele, se dizendo impróprio, né, para essa profissão. Então é uma crise de vocação misturada com uma crise de convívio mesmo, de vinculação com as pessoas, porque primeiro ele culpa ter se deslocado para cidades pequenas, que as pessoas já estão fechadas entre si, nas próprias famílias, e depois ele lembra que ele tinha pessoas em São Paulo que ele nunca mais viu, que ele foi perdendo, então ele é um homem sem lastro, né. Então acho que esse caldeirão fez com que ele se expusesse muito nessa defesa, e aí fica esse ruído cômico da linguagem jurídica que ele vai perdendo, ele vai dilatando, os contornos do juridiquês, e, né, e nas fissuras vai entrando uma intimidade que nem caberia nesse papel ali, né. Então, foi uma construção espontânea ali, né, na hora da escrita que seguiu essa lógica. Não, genial, porque quando você percebe, a explicação vai chegando, né, o processo, você percebe que isso também se confunde com o que ele está vivendo naquele momento, né, então tem essa contaminação, né, Mari, que impede alguém que já não consegue julgar, mais ainda de julgar, não é? Sim. Legal, legal, legal demais. Agora, eu queria que você, justamente nos agradecimentos, eu vi que você cita defensores, juristas e outros funcionários do judiciário. Como é que foi a pesquisa para esse livro? Apesar de eu sei que é Foi um uma pesquisa. ambiente que você está acostumada, né? Sim, é uma pesquisa muito livre, porque eu queria que as pessoas me contassem de uma forma sentimental mesmo as lembranças delas, né. Eu pedi no Instagram, então eu recebi depoimentos de funcionários de todo o escalão ali, né, então desde escreventes, oficial de justiça, né, todo mundo que trabalhou em cidades pequenas no judiciário me escreveu, me gravou áudios, mas também eu fui recorrendo a colegas de colegas de colegas, né, então para falar com procuradores, promotores, alguns lá do Mato Grosso mesmo, porque aí tem uma questão também regional para eu ambientar quais eram as, peculiaridades, estrada, né, o medo da estrada, dos caminhões, questões ali de facção e de fronteira agrícola, tinha ambientação ali. Mas, era centrado no deslocamento, né, desses funcionários para cidades pequenas e a atuação na justiça desses locais, como você é avisado, como você também não é visto ao mesmo tempo. Então eles foram me contando também casos que marcaram muito, né, a atuação deles, e esses casos foram se misturando na minha cabeça, porque eu não queria retratar ninguém real, né. Eles foram se misturando, ganhando características de outros lugares e de outros casos, para compor todo esse panorama, porque era muito importante trazer o que o juiz está enfrentando no dia a dia, e os defensores, todo mundo. Então foi assim, foi uma pesquisa gostosa também, porque eu ia conversando com essas pessoas, e aí, claro, um pouco de jurisprudência, fui consultando o local também para ambientar as decisões, e li um pouco de material dos próprios tribunais ali, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, alguns depoimentos pessoais de juízes contando todo o seu começo de carreira, que estão disponíveis na internet, enfim, então para sentir também onde que mais pega para essas pessoas, né. Genial. Agora, eu queria falar de um outro assunto que passa um pouquinho, rapidamente aqui pelo livro, mas que dialoga com a árvore mais sozinha do mundo, né. Que lá a gente está no interior do Rio Grande do Sul, aqui a gente está, no Mato Grosso, mas tem um universo do agronegócio que aparece muito forte na árvore, né, a gente está lá dentro, dentro da rotina de uma família. Aqui é esse juiz que atua como um observador externo, meio deslocado, como você falou, mas você coloca 2 questões muito pouco conhecidas nos 2 livros, né. Na árvore, a fumicultura, e aqui esses assentados ilhados e intoxicados pelo negócio que aparecem rapidamente, mas os 2 dão conta de 2 realidades muito chocantes e desconhecidas. Eu queria que você falasse um pouquinho da relevância de incluir esses temas na literatura brasileira hoje. Eu acho que do ponto de vista da relevância, acaba tendo a função prática de, a partir de uma história, né, que as pessoas estão envolvidas, com a linguagem literária, você está em outro ponto de comoção e de entrega com o tema, você expor uma situação que é pouco falada, como na fomicultura ali, a questão da contaminação pelos agrotóxicos, o endividamento, não são temas que a gente discute no dia a dia, e também, o problema dos assentados em Cláudia, que vão sofrendo a ação dos grileiros e da deriva de agrotóxicos da soja. E esses são temas muito, caros ao Brasil e que é bom a gente conhecer também dessa forma que não é noticiário, né. Mas eu não faço isso calculadamente, eu acho que eles aparecem nos livros por conta da ambientação.
Mari, muito obrigada por essa conversa rapidinha que a gente teve, por mais esse livro maravilhoso que toca em tantas questões profundas, né? Acho que do Brasil e de nós todos, e que ficam com a gente depois que a gente fecha o livro, como sempre, em todos os seus livros. Muito obrigada, Mari. Ah, muito obrigada. Espero que todo mundo, se divirta com esse livro, acima de tudo, mas também chegue mais perto da justiça, que é um tema que tá, né, a gente está conversando tanto e é importante que esteja dentro das nossas casas e que seja muito acessível para todos. Obrigada, Mari. Poesia não é difícil, mas tem seus apuros. Um dos desafios mais deleitosos da leitura de poesia é conseguir perceber e ajustar-se ao ritmo, porque ele é também parte da sua significação. Há poemas que se entregam apenas no ritmo certo, e por isso ouvir o próprio autor ler sua obra é tão incrível e esclarecedor. Mas alguns entregam sentidos diferentes a depender do ritmo em que os recebemos. Cada detalhe na construção do verso e na relação entre um verso e outro compõe o ritmo, define o andamento da experiência que o poema é e promove. Tarso de Melo é poeta, ensaísta, editor e professor. Doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo e agora um pós-doutorando em Teoria Literária na Unicamp, ele é também escritor, poeta e estreou no fim dos anos 90, construindo uma trajetória de destaque na poesia contemporânea brasileira, com mais de uma dezena de livros publicados. Suas primeiras obras foram reunidas no volume Poemas, 1999-2014, e sua produção posterior gerou as celebradas antologias Rastros e As Formas Selvagens da Alegria. Tarso é editor do Círculo de Poemas, um selo especializado da editora Fósforo, e se dedica muito à formação de leitores de poesia. É dele o novíssimo Música do Mundo, Introduções à Poesia, editado pela Fósforo, do qual eu acabo de ler um trecho. Bem-vindo, Tarso, que alegria ter você, esse militante da poesia, aqui no Frequência Escrevedeira. Dia, Beth, muito obrigado pelo convite. Sou muito fã do seu trabalho, do trabalho da Escrevedeira, e é um prazer falar de poesia nesse canal. Legal. Tarso, o título do seu livro, Música do Mundo, já evoca a dimensão sonora da poesia. Você defende nele que a poesia também se dá pelo modo de escutar. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, tem mil entradas, né, para essa questão e a escolha do título Música do Mundo. Primeiro por conta de ser uma imagem que eu acho muito bonita, vinda da obra do Otávio Paz, né, que diz que o caracol é uma concha em que se ouve a música do mundo, e eu acho isso muito incrível, né. E tem a ver também com a minha própria história como, alguém que gosta de poesia muito antes de ler poesia, porque começa com música, começa ouvindo canções que muitas vezes eu sequer entendia, né, em inglês, em outras línguas e que me fizeram apaixonar pelas palavras, primeiro como essa expressão sonora, né. Então, para mim é natural que depois, quando eu vou me tornando cada vez mais leitor, cada vez mais por perto da poesia dos livros, que essas palavras sempre estejam um pouquinho acima da página, né, elas estão sempre sobrevoando a página, porque a dimensão sonora delas é perceptível, mesmo quando elas estão quietinhas dentro do livro, né. Então, eu acho que isso não é só uma estratégia para aproximar leitores que já convivem com a poesia por conta da música brasileira, que é uma coisa inacreditável, a sofisticação poética da música brasileira, mas também porque é a própria natureza do que se faz no poema, do que cada poeta busca fazer. Legal, legal. Bom, a gente pode dizer que seu livro pretende ajudar, de alguma forma, as pessoas a perderem o medo da poesia. De onde você acha que vem esse distanciamento, esse receio dos leitores que acham que poesia não é para eles? Olha, eu acho que, na verdade, as pessoas não têm medo de poesia, elas têm medo do que querem que elas saibam sobre poesia, então é do que está entre elas e o poema e do que está depois do poema. Por exemplo, você precisa entender disso, disso e disso para poder ler poesia, ou então, depois de lido, você tem que saber o que dizer sobre o poema. Uma das coisas que está na base do livro é tirar essas mediações, mostrar que elas podem ser que todo esse conhecimento sobre poesia, ele pode ser importante para a gente tirar mais elementos do poema, entender melhor o jogo, mas eles não condicionam a leitura de poesia.
Então, basicamente, vá direto aos poemas. Na própria leitura desse livro, do Música do Mundo, eu tenho indicado isso para as pessoas. Eu falo: "Pô, eu aproveitei nesse livro para fazer uma antologia dos poemas que eu mais amo. Então, leia os poemas primeiro, depois você volta e lê o que eu escrevi". Mas, assim, só os poemas, vá direto aos poemas. É a dica que eu tenho repetido persistentemente, até nos clubes de leitura que a gente faz do círculo de poemas, tem essa mesma ideia, né, são encontros de Uhum. leitura coletiva em voz alta, não são debates, não são interpretação. É claro que a gente conversa sobre os poemas, mas tem uma coisa que eu acredito muito, não saberia nem como explicar em detalhe, mas assim, de que as pessoas estão muito mais acostumadas à linguagem poética do que elas mesmas estão prontas para admitir. É, assim, nós estamos cercados de linguagem, sendo usada numa forma para além do funcional o tempo inteiro, né. Isso vem pela música, vem até pela publicidade, vem pelos textos das mais diferentes naturezas que usamos e as pessoas gostam disso, se identificam com isso, precisam disso. Mas quando se fala que isso chama poesia, e quando se fala você lê poesia, isso cria uma barreira, né, que vem de vários lugares, vem da escola, vem disso, vem daquilo, mas que muitas Uhum. vezes o próprio meio dos poetas, né, talvez acostumado demais em viver com esse aparente, não só aparente isolamento, nem liga para comunicar para fora do lugar. E é uma coisa que para mim sempre foi muito importante, ainda mais depois de começar a trabalhar no círculo que Exato. pretende colocar a poesia para circular para além de onde ela costuma estar, né, e não falar sempre para os mesmos. Legal. E eu ia falar justamente, eu tinha uma pergunta sobre isso, pegando uma carona no que você falou de oficina, dos encontros do círculo de poemas. É uma experiência absolutamente maravilhosa que eu recomendo muito, porque você vai a um encontro onde se lê poesia. Não se fica buscando nada coletivamente, só essa poesia ecoando e as pessoas chamando poesias, é a coisa mais bonita do mundo. Mas eu queria saber, esse livro surge também desse seu encontro com os leitores de poesia? Quer dizer, sobre aquelas conversas depois da oficina ou depois do círculo, que você sente que as pessoas talvez precisem um pouco dessa orientação ou não? Sim. Não, tem tudo a ver com o trabalho no círculo, tanto com o trabalho editorial em sentido amplo, quanto com esse trabalho que a gente faz de difusão da dos livros do círculo. Mas é aquilo, o livro tem 50 tópicos que acompanham qualquer leitor de poesia. Em algum momento, essas coisas que eu trato nesse tópico, ela vai aparecer na cabeça de quem lê poesia, e eu tento dar alguma visão e munição para pensar sobre essas coisas. Agora, o porquê que eu digo que tem muito a ver com o círculo? Porque o círculo me fez olhar para essas questões todas da poesia com um tempero a mais, que é o como falar disso para quem não lê poesia ainda. Porque eu passei a vida inteira, não diria treinando, mas naturalmente eu estava para falar com quem já lê poesia, né, ou seja, entre especialistas, entre as pessoas que estudam dentro das faculdades, por mais que eu não venha das letras, mas eu estou desde adolescente dentro desse mundo, escrevendo crítica, etcétera. Então, esse era uma coisa que eu sabia fazer minimamente, dentro das minhas limitações. Mas, para além disso, né, falar com os outros é um aprendizado diário, porque também muda tudo, né? Muda o público, muda as pessoas, muda o contexto em que a gente está inserido, né? Então, falar dessas questões que acompanham a poesia desde sempre, num outro tempo, para um público que não é o público que já está ganho, digamos, pela poesia, esse é o desafio. Legal. Pô, é isso, você equilibra desde Djavan até grandes nomes da poesia mundial e brasileira, né. Como é que se equilibrou o tom pedagógico com a liberdade que a própria poesia exige do leitor? E eu queria que você falasse desse subtítulo, Introduções à Poesia, porque tem Sim. uma hora muito bonita no livro que você fala que cada poema, né, é uma nova pergunta sobre o que que é a poesia, né. Então, me fala um pouco disso, se é possível aprender isso de uma forma a entregar. Como é que foi a loucura dessas introduções à poesia aqui? Como é que você Eu ti resolveu esse livro? eu tinha uma preocupação, uma certeza que me orientava no livro inteiro, que era assim: eu não posso deixar que nada do que eu diga aqui tenha caráter definitivo, que ele feche questões. Por uma razão simples, eu não me sinto competente para isso e eu nem acho que faz sentido
falar de poesia em termos fechados. Ah, poesia é isso, poema é isso, assim se faz poesia, assim não se faz. Esse é um poema bom, esse é um poema ruim. Eu acho que essas coisas todas são absolutamente, frágeis, porque na minha própria experiência como leitor foi o que aconteceu. Tem poetas que eu demorei muito para gostar e se tornaram importantíssimos para mim, tem poetas que eram importantíssimos para mim e essa paixão meio que se perdeu em algum momento da vida. Então eu tentei ser muito sincero nessas coisas, de tentar dizer quando eu falo, por exemplo, que, não é possível responder a pergunta: "O que é poesia?", porque cada poema amplia essa pergunta, cada poeta vai questão de fugir dessa pergunta, eu não estou, fugindo da raia, é porque a raia da poesia é dessa maneira, né. Se aquilo que valia como resposta para o que é poesia entre os gregos, obviamente não vai valer para outras sociedades da mesma época, para outras culturas. Imagina de lá para cá, com tudo que aconteceu e com tudo que a gente tem descoberto. Todo dia tem um poeta inventando não só novos poemas, mas novos sentidos para o que a poesia pode ser. Mas eu não tenho dúvida ao mesmo tempo de que eles estão fazendo a mesma coisa. Eu falo no livro, o Homero, o Bachô, o Mano Brown estão fazendo a mesma coisa. Eles estão Uhum. fazendo poesia, independente do nome que se deu. O Homero talvez não chamasse de poesia o que ele está fazendo. A gente sabe, há quem duvide até que ele existiu. O Bachô certamente não falava que estava fazendo poesia, o Mano Brown fala que não está fazendo. Mas a questão é que, do lado de cá, quando a gente abre o livro, quando a gente liga o rádio, quando a gente ouve isso aqui, a gente não tem dúvida de que a gente está em contato, como diz o Otávio Paz também, né, que a gente está nesse lugar de encontro entre o homem e a poesia, que é o Lindo, poema. Então lindo, lindo. essa isso a gente não tem dúvida. E o livro inteiro é pautado por isso, assim, não é mais para desarmar automatismos, digamos, né, que nós temos com relação à poesia. Poesia é difícil, poesia é isso, precisa disso, precisa daquilo, desarmar tudo isso, para que as pessoas vão direto para o poema. Legal. Quer dizer, são portas, né, Tarso? E aí, portas de entrada para a poesia. Agora, para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta que Já? você fala que a poesia é mais do que útil, ela é essencial, né? Sim. E eu queria falar sobre isso num mundo tão pragmático, tão voltado à produtividade. Qual é o centro dessa essencialidade? Nossa, é uma coisa que até também passo por essa discussão sobre a função da poesia, a utilidade da poesia, dialogando com uma frase do Leminski, que é muito famosa, mas que é lida só até a metade. O Leminski num documentário, e até ele escreveu bastante sobre isso, ele discute a questão da utilidade e ele crava uma espécie de slogan: "A poesia é um inutensílio". Só que eu gosto de chamar a atenção para o que ele diz na sequência no vídeo. Ele fala assim: "A poesia é um inutensílio, ela não precisa ter razão, porque ela é a própria razão de ser da existência". Olha a volta que ele dá, né, e as pessoas ficam com a primeira metade da frase. Eu falo: "Espera aí, ela não é um inutensílio, ela é um inutensílio se a gente estiver falando de utilidade no sentido das coisas normais, de uma faca, de um computador, de um carro". Mas ele não está falando isso, ele está colocando a poesia num patamar tão alto, tão fora dessa lógica, que ele está falando que as outras coisas é que precisam ter razão, as outras coisas é que precisam explicar a sua utilidade. A poesia não precisa explicar a sua utilidade, porque na verdade nós vivemos para a poesia. Tarso, eu sabia que eu ia sofrer nessa entrevista, a gente já tinha falado disso antes de começar. Eu te agradeço demais essa pequena introdução aí sobre o seu livro. Eu agradeço muito o cuidado da escrita nesse livro, a sua militância pela poesia, esse seu compromisso que é não deixar a linguagem se acomodar. E se você gosta de poesia ou quer se aventurar por esse gênero, em excelente companhia, eu recomendo muito a leitura do livro Música do Mundo, Introduções à Poesia. Recomendo muito que vocês vão conhecer o trabalho do Círculo de Poemas e o trabalho do Tarso. Tarso, muito obrigada por esse refresquinho aqui dessa conversa no Frequência Escrevedeira. Eu que agradeço, Beth, estou muito contente de começar essas conversas com o livro está saindo agora, né, e basicamente começar essa conversa com você que tem feito um trabalho também desse de tirar barreiras entre as pessoas e os livros, entre o leitor e o que está dentro dos livros e deles para adiante, assim, para trazer essas coisas para a vida com naturalidade, né. Eu acho que é isso, assim, é meio espantoso falar de livros no nosso dia a dia para algumas pessoas, mas, todo mundo trabalhando um pouquinho nisso, a gente vai conseguir
já tem conseguido, né, ver os livros em lugar de destaque e deixando de ser um objeto tão estranho. Obrigada, Tarso, muito obrigada. Eu que agradeço. Em curso por aqui. Nesse bloco, eu converso com pessoas incríveis que vão dar cursos ou oficinas na Escrevedeira no próximo mês. Aí você já fica sabendo dos temas e provocações que trazem informação, diversão e com certeza vão inspirar boas reflexões durante e depois de cada encontro. O ensaio e seus temas, seguindo o pega-pega do pensamento. É esse o nome, para lá de instigante, do curso que a Laura Erber vai oferecer em julho na Escrevedeira. A Laura é escritora, editora e artista visual, publicou livros de poesia como A Retornada e Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco, o romance Esquilos de Pavlov e as coletâneas de ensaios O Artista Improdutivo e Pequenos Fogos. Ela traduziu em parceria com o Sérgio Flaxman o livro Falas Curtas da Anne Carson, que a gente adora. Laura é fundadora e coordenadora editorial das Azia Edições e também coordena o programa de pós-doutorado e as parcerias globais do International Institute for Asian Studies na Universidade de Leiden, na Holanda, de onde ela fala agora com a gente. Bem-vinda, Laura. Obrigada, Beth. É um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, o ensaio talvez seja o gênero literário mais difícil de definir, né? Por isso eu já começo com um desafio para alguém que entende tanto desse assunto. O que é um ensaio, Laura? Olha, Beth, eu acho que a resposta mais honesta, indo na direção que você já colocou, eu acho que é de dizer que o ensaio realmente é um gênero que resiste à definição, que coloca, inclusive, eu acho que questões para a ideia de gênero literário, mas no caso do ensaio, eu acho que a resistência à definição, ela não é uma pose, ela não é uma militância também, ela não é um defeito, certamente não é um defeito, ela é realmente a natureza do ensaio, o que constitui o ensaio, né. Ele às vezes é chamado de o centauro dos gêneros, etc. Tem muitas definições interessantes, assim, que apontam, vamos dizer, para essa dificuldade de dar uma definição única. Acho que a gente pode também tentar definir o ensaio a partir do gesto do ensaísta, né. Acho que o ensaísta ele não escreve o que ele já sabe, e ele não trabalha exatamente com uma hipótese tão bem, vamos dizer assim, construída quanto talvez o escritor de um artigo científico, etcétera, né. Acho que ele está tentando descobrir, aquilo que ele, de uma certa maneira, intui no momento mesmo em que escreve. Então acho que essa é a graça, o charme também, eu acho que do percurso que o ensaio convida a gente a fazer. Legal. Isso que você falou de tentar, né? O termo vem até do essayer em francês, que é tentar experimentar. É por isso que ele tem tanta plasticidade, Laura? A gente pode falar de tudo em um ensaio ou não? Olha, eu tenderia a dizer que sim, que a gente pode falar de tudo, mas, e isso é importante, eu acho que a plasticidade do ensaio, ela não significa que qualquer assunto vai servir para qualquer pessoa. Eu acho que o ensaio exige, talvez diferentemente de outros gêneros de escrita reflexiva, né, ou teórica ou crítica, ele exige uma intimidade talvez um pouco mais subjetiva com o tema. Acho que a escolha, por exemplo, do tema, no caso do ensaio, não é uma escolha feita de fora, não é também só uma curiosidade recente, não é uma decisão formal ou calculada, né. Eu acho que se a gente pensa, assim, em alguns dos mais lindos ensaios, por exemplo, do John Berger, ele está ali, né, de uma maneira, assim, muito clara, muito fluida, assim, expondo toda uma sensibilidade acumulada em torno de uma questão que é a questão da vida dele, que é a questão das vicissitudes do olhar, de como o olhar molda, né, cada um. Então eu acho que, existe uma espécie de inquietação, né, o tema, a relação do ensaio com o tema passa por essa inquietação, né, o ensaio acho que ele emerge um pouco dessa pressão talvez interna de um tema sobre quem escreve, então não é uma decisão, vamos dizer, fria, né, ou a Uhum, frio. uhum. É compartilhar uma inquietação, quer dizer, não precisa necessariamente chegar num fecho para essa questão?
Acho que o ensaio ele é uma forma, né, aberta, no sentido de que ele não precisa, em geral, ele não chega exatamente a uma conclusão, né, acho que o grande barato do ensaio é o percurso do pensamento, é isso que eu estou chamando, né, um pouco, brincando com isso, chamando de pega-pega, porque também é uma espécie de brincadeira no sentido de que você nunca consegue pegar completamente, como assim, não pega-pega em muitos momentos quando você se aproxima, o outro escapa, né. Então eu acho que a relação do ensaio, do tema do ensaio com a linguagem também é um pouco essa, né, fica-se ali numa espécie de pique-pega. Então eu acho que esse inacabamento também ele vai ser trabalhado por cada ensaísta de uma maneira diferente, mas não se espera de um ensaio, os grandes ensaios não são ensaios com grandes conclusões, é até às vezes difícil entender um pouco o que que você vamos dizer assim, não é um gênero exatamente didático, né. Uhum. O conhecimento que o ensaio vai transmitir, ele não é uma construção, assim, né, tijolo por tijolo, né, então eu acho que isso também é muito interessante, a gente está numa época onde tudo é muito pedagógico, é muito didático, o valor está sendo dado, né, do conhecimento, muito em função, eu acho que de uma ideia de ensinamento. O ensaio não é um gênero que exatamente vai te ensinar algo, né, ele Aham. vai fazer com que você percorra uma questão. Genial, genial isso. Então, também nessa linha que você está falando, tem um pacto diferente, né, com o leitor, se comparado, por exemplo, a uma obra ficcional ou uma obra acadêmica, né. O que que esse gênero exige de quem lê e de quem escreve? Eu acho que o ensaio do leitor, o ensaio exige, sobretudo, eu acho que uma disponibilidade para acompanhar um pensamento que você não sabe onde vai parar, né. Essa é uma disponibilidade que o leitor ou leitora do ensaio precisa ter, né. Eu acho que numa ficção, você, de uma certa maneira, confia num narrador que te guia, mesmo quando esse é um narrador não confiável, um narrador machadiano, etcétera. Mas o narrador te conduz até algum lugar, né, assim, cria uma espécie de mundo no mundo, né. Eh, eu acho que o ensaio ele tem uma espécie de narrador, né, que não é o narrador da ficção, né. Ele é um narrador que, ao invés de construir um mundo com suas próprias, né, regras, etcétera, ele meio que abre o mundo onde também o leitor, né, existe, né, dobra esse mundo, talvez ilumina um cantinho desse mundo, né. Então, eu acho que isso pode ser uma forma interessante. Eu acho que, assim, eu tento trabalhar também com uma ideia dessas distâncias entre, né, o cada gênero e seus leitores, né. Eu acho que no romance o leitor está mais distante do narrador, né. O leitor da crônica é um leitor que está quase junto, né, ali no ombro, ali colado, praticamente sentindo o Aham. cheiro, né, do cronista vai à feira, você como leitor sente o cheiro, né, dos legumes, etcétera. Acho que o leitor do ensaio, eu gosto de pensar que ele está um pouco na distância de uma mesa de café, de uma pequena mesa de café, né. O ensaio surge nesse ambiente, na verdade, né, então ele não é um aluno, ele é um interlocutor numa conversa, né, então ele não tem uma hierarquia, né, então eu acho que o ensaísta não pode parecer que sabe demais, né, porque se ele sabe demais, ele está colocando o seu interlocutor já enfim, num outro espaço. Então eu acho que, essa é uma maneira da gente pensar, né, o ensaio também nessas dinâmicas, assim, de leitura e de escrita. Legal. O seu curso está dividido em 4 aulas, né. Fala um pouquinho para a gente como é que você imaginou esse percurso? O mais difícil certamente foi escolher os ensaios, né, e os temas, mas eu queria trabalhar com alguns temas, assim, que de início parecem muito concretos, mas que vão se tornando também mais, vamos dizer assim, afetivos, emotivos, e com temas que são quase que, assim, né, conceituais, né. Então um tema é a nostalgia, a gente vai trabalhar a partir da Svetlana Boym, que é uma russa radicada nos Estados Unidos, que infelizmente morreu cedo. Ela tem uma reflexão muito interessante e ensaística sobre a nostalgia e diferentes tipos de nostalgia, e é uma reflexão sobre o tempo, na verdade, né, sobre a nossa relação com o tempo. Um outro ensaio aí sobre questões mais concretas é o ensaio do Cláudio Magris, é um escritor italiano, sobre o café San Marco, que é um café em Trieste, que ele
frequenta ou frequentou bastante em outros momentos. Um outro ensaio da Marie-José Monzin, que é um ensaio sobre sideração, é um ensaio sobre atenção, sobre excesso de, vamos dizer, de estímulo, enfim, um pouco uma cultura de hiperestímulo e de choque constante. E um ensaio sobre a guerra, da Virginia Woolf, que é um ensaio escrito, né, dentro da guerra. Então, assim, pouco para a gente pensar também as distâncias dos autores com seus temas no momento em que escrevem, né. Genial. E para quem quer chegar no curso com um pouco de teoria sobre o ensaio, né, além desses ensaios que vocês vão se debruçar sobre eles e analisar, tem algum livro teórico sobre ensaio que você fala: "Olha, se quiser ler um ou 2 que você recomenda, quais seriam?" Olha, acho assim, né, tem os textos, vamos dizer assim, né, incontornáveis sobre o ensaio, tem o texto do Adorno, o Ensaio como Forma. Eu acho que ler os ensaios do Montaigne é sempre interessante, porque ele é dado como, né, o inventor, né, é um pouco uma história mais simplificada, mas certamente é incontornável. E acho que tem um ensaio do César Aira, e eu não sei se esse ensaio está traduzido em português, que se chama O Ensaio e Seu Tema, no qual eu também me inspirei para o título do curso. Eu acho que esses aí dão uma boa ideia do que, né, de como ir entrando um pouco numa reflexão sobre o ensaio. Perfeito. Laura, queria te agradecer muito essa conversa. Obrigada, boa sorte no curso e tomara que seja tão incrível quanto os ensaios que você selecionou para eles. Muito obrigada, Beth. Eu também acho que vai ser enfim, um convívio interessante aí com esses autores e esses temas. Com certeza. O curso Ensaie seus temas, seguindo o pega-pega do pensamento, vai acontecer aos sábados, de 4 a 25 de julho, das 15 às 17 horas. Lembrando que os cursos da escrevedeira ficam gravados e disponíveis por 60 dias depois do término das aulas. Não perde. Em julho, a professora e escritora Ana Rush estará na Escrevedeira com a oficina online Desengavetando o Mundo, Caminhos para a Prática da Escrita. A Ana tem pós-doutorado em Teoria Literária pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a nossa querida Fefeleche, e é hoje professora substituta na Universidade de Brasília, a UNB. Em 2019, a Ana foi finalista do Prêmio Jabuti com o romance A Telepatia São os Outros e já publicou diversos livros como Carga Viva, Quimeras do Agora, Inesquecíveis 4 séculos de poetas brasileiras em coautoria com a Lube Prates e o mais recente, A Prática da Escrita. Bem-vinda, Ana. A gente está querendo saber mais sobre o seu curso, sua oficina, né? Aqui na Escrevedeira. Ai, olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser uma honra colaborar aí com as atividades da escrevedeira. Legal. Ana, eu começo perguntando, bom, a nossa conversa vai ser toda sobre escrita, é claro. Você tem uma carreira muito sólida que transita entre a escrita ficcional, a pesquisa acadêmica e a crítica literária. Eu queria saber como é que essa autoria tão abrangente molda a sua prática de escrita no dia a dia. Bom, eu particularmente não gosto muito de monotonia, como vocês podem ver, então eu gosto de exercitar a escrita em diferentes formatos, acho que isso sempre fez parte do meu modo de pensar. Eu trabalho escrevendo, né, então parece que seja um pouco natural fazer esse desdobramento, né. Gosto mais de escrever ficção, mas eu acho que até para escrever ficção melhor é importante a gente se exercitar em outros gêneros textuais, né. Então tá aí o ensaio não ficcional, a escrita acadêmica que também faz a gente pensar e pesquisar muito, né. Então acho que são escritas que se complementam. Legal. Lá vem a pergunta que a gente sempre se faz: é possível aprender a escrever, Ana? Ou seja, aprender a transformar ideias em textos de ficção ou não ficção? Eu acredito que sim, trabalho, enfim, dando aulas de escrita criativa há muitos anos, né, agora faz mais de 15 anos. Acredito que sim, porque a gente consegue passar algumas técnicas. Então algo que
nós poderíamos aprender de forma intuitiva, eu acho que quando a gente organiza um curso, isso faz com que nós consigamos ver várias técnicas juntas e então o salto de aprendizado é maior, né. Então a gente consegue focar exatamente no que nós realmente queremos. É possível aprender a escrever de maneira autodidata? Evidentemente sim, mas eu acho que cursos de escrita ajudam a polir o texto e transformar também a nossa prática para que ela fique mais natural, mais fluida e que consiga realmente a gente consiga realmente expressar aquilo que nós queremos expressar. Que legal. Na oficina, e agora eu vou citar, você diz que vai explorar caminhos para exercitar a organização da escrita, como você acabou de falar, praticando com a elaboração detalhada de um texto curto do início ao fim. Cada participante poderá trabalhar um texto próprio, seja um pequeno ensaio ou uma peça de poesia, por exemplo. Isso está na descrição do curso. É isso mesmo, Ana? Desde a ideia inicial até os retoques para um texto final, os alunos vão experimentar diferentes etapas. Que etapas são essas? Nós vamos passar pelas diferentes etapas de produção textual, então desde o começo, né, de pensar rascunhos, né, até realmente editar e fechar um texto. Eu gosto de trabalhar dessa maneira, porque muitas pessoas, possuem dificuldade de começar um texto e tem muita gente que possui dificuldade de fechar um texto, né, então a gente vai tentar falar desses 2 aspectos que eu acho que são bem relevantes. Quero falar também do processo de edição, tem muita gente que tem dificuldade de editar, muita resistência de editar, acha que só está vendo os próprios erros, né, então vou falar sobre alguns aspectos que são de diferentes de gêneros textuais, né, que nós vamos trabalhar com texto, né, dependendo do que a pessoa decidir trabalhar, mas sempre tentando, trabalhar o mesmo texto, né, para a gente não ficar procrastinando, mudando de ideia, não fechando, começando um monte de coisa, né. Então a gente vai trabalhar nesse sentido justamente para ganhar um pouco mais de profundidade num trabalho único. Legal. E tem essa etapa de edição do próprio texto, que eu acho que em geral tem uma resistência, né? Não, eu escrevi, tá pronto. Como é que é lidar com isso também com os alunos? Pois é, o que diferencia geralmente, né, uma escrita, entre aspas, mais profissional de uma escrita mais iniciante ou, né, é justamente a etapa de edição, porque nós presumimos quando nós escrevemos que a primeira versão de um texto, né, tô aqui com a primeira versão, eu entrego, ela é a última versão, né, a gente aprende isso na escola, em concursos públicos, né, as provas, né, e na vida real das pessoas que escrevem, a etapa de edição, então quando a gente entrega essa primeira versão, na realidade ela é o começo de uma caminhada, né, que é retrabalhar o texto, só que retrabalhar não significa retrabalhar por retrabalhar, é olhar alguns aspectos, e por isso que saber editar com uma certa sabedoria é importante para a gente também não perder muita energia nisso, mas conseguir fazer com que o texto melhore substantivamente, né. Então editar é um momento em que eu dou um pouco mais de espaço para eu olhar de novo aquele texto que eu escrevi, para que ele realmente consiga ficar mais profundo, mais bem acabado, mais polido, né. Então é uma etapa fundamental. Muito bom. Então eu queria que você falasse justamente da organização da sua oficina na escrevedeira. Você dividiu o conteúdo em 4 encontros, né, Ana? Explica pra gente essa divisão e fala um pouquinho de cada aula, se vai ter teoria e prática, como é que você pensou cada encontro? Sim, vai ter sempre teoria e prática, né, então nós vamos fazer exercícios bem simples, mas eu acho que são muito potentes de escrita, né, então vamos fazer diferentes tipos de escrita. Eu gosto muito de um livro do William Zinsser, né, que eu adotei na bibliografia para a gente falar um pouco sobre a unidade de tom, né, também pensar na escrita e o cotidiano, o que que eu tenho que implementar também para que fora desse curso a minha escrita tenha, um pouco mais de sucesso, né, um pouco mais de tranquilidade. Depois, na aula 2 eu vou falar sobre etapa de pesquisa, tem gente tem muita dificuldade, quando começa a pesquisa, né, quando que eu começo a pesquisar, o que eu devo pesquisar, né. Então a gente vai fazer uma espécie de mapa de referências, vamos pensar também que referências foram relevantes para mim o próprio percurso, né. Depois, na aula 3 a gente já vai ver uma primeira versão de um texto, dos participantes da oficina, né, e justamente a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos de edição, né. Se pode se mudar, o que que pode se aprimorar, né, e nós vamos fazer uma pequena etapa de edição.
E a última aula, né, é justamente pensar o encerramento desse não só do curso, mas também desse texto, né. O que faço depois que ele termina? Ele está pronto, né? Então a gente vai pensar sobre essas relações e até de quando que ele está pronto também para ser lançado ao mundo, né, se eu devo publicá-lo. E aí vai variar, claro, né, muito de pessoa para pessoa, cada pessoa traz um projeto diferente, né, mas nós vamos falar sobre esses aspectos também, né. Toda vez que eu der uma aula, a gente vai sempre ler algo teórico. Eu separei aspectos do livro da Débora Diniz, que é uma professora da UNB, que tem um livro muito famoso que chama Carta de uma Orientadora, que é belíssimo, que ela fala muito bem sobre pesquisas, anotações. Separei da Alice Walker também, que é uma prosadora estadunidense que tem ensaios belíssimos sobre referências, né, e também do William Zinsser, né, os Como Escrever Bem, para a gente dar uma olhada sobre aspectos de unidade, de tom, né, que fazem sentido aí para produzir um texto coeso. Interessante. Você está falando de tom. O que que é o tom na escrita? É a voz narrativa? É como eu vou contar? Ai, É. eu já querendo uma aula com a Ana aqui. Fala um pouquinho, Ana. Mas é que é interessante, porque o tom, assim, eu não gosto da palavra muito voz, embora ela seja muito usada, né, o que é a voz? Porque às vezes, quando eu escrevo academicamente, eu tenho uma voz, quando eu escrevo uma ficção, tenho outra, né. O tom, muitas vezes, é uma espécie de cobertura sentimental do texto, a cobertura emocional do texto, que a gente consegue saber se ele é um texto mais tranquilo, se ele é um texto mais, nervoso, né, se está clamando por justiça, toca também nos temas, né, porque alguns temas eles perdem determinados tons, toca também no gênero em que eu estou me exercitando, né, se é um ensaio, envolve também, a rede de outros textos que esse texto com os quais esse texto dialoga, né. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um determinado tipo de texto, eu tenho que presumir que ele entra em contato com outras conversas, né. Então ele é apto, esse jeito é o jeito que as pessoas gostam de ler, então assim, então é muito interessante, porque o tom, ele precisa ter uma certa uniformidade, uma certa característica autoral também, né, ou seja, daquela pessoa que está escrevendo, mas tem atributos que não são só desse lado, né, eu também preciso pensar nessa comunidade leitora, onde que o texto vai se inserir também, né. No propósito do próprio texto, vamos dizer Exatamente, assim? é. Legal, 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 Ana. Ana, muito obrigada por como é que fala? Degustação do curso da oficina que você vai dar na escrevedeira. Obrigada, Ana. Ah, eu que agradeço, gente, até lá. Até. A oficina Desengavetando o Mundo, Caminhos para a Prática da Escrita vai acontecer de 6 a 15 de julho, às segundas e quartas-feiras, das 10 às 12 horas. Lembrando que os cursos da escrevedeira ficam gravados, disponíveis por 60 dias após as aulas. E aí, gostou? Então entre no site da Escrevedeira, www.escrevedeira.com.br, para saber mais sobre esses e outros cursos. Clubes de leitura. Você já participou de um clube de leitura? A Escrevedeira tem 2 opções online, de literatura contemporânea e de clássicos. Neles, você compartilha suas impressões com outras pessoas e amplia sua leitura. Vamos ver quais serão os livros dos 2 clubes no próximo mês? Clube de Leitura Clássicos do mês de julho vem com uma obra importantíssima da literatura brasileira, publicada em 1938, Vidas Secas, escrita por Graciliano Ramos. Quem conhece sabe do que eu estou falando e como é importante a gente revisitar esse livro. Para quem não conhece, está aí a oportunidade. Fabiano, Sim a Vitória, A Cachorra-Baleia, que tanto nos emociona, ver o trabalho do Graciliano com a palavra, a escrita, a linguagem. É uma coisa muito maravilhosa o que ele faz. Então fica aí o convite para você vir conversar comigo, Luciana Gerbovic, Patrícia de Tolvo, com quem eu divido a mediação, uma turma incrível que vem para esse clube de clássicos. Traga a sua leitura, o que você achou, pensou, sentiu, refletiu. Dia 7 de julho, primeira terça-feira do mês, 7h30 às 9h, online. O Clube de Leitura, Literatura Contemporânea de julho, vem com o mais recente lançamento da Pauline Tort,
está sendo um estrondo. Os Imortais, publicado pela Fósforo. Pauline vai lá para a pré-história, o começo do Homo sapiens, quando a linguagem ainda era incipiente. Como é que ela faz, será, para nos levar para essa época com a escrita, com a linguagem? Pauline faz um trabalho maravilhoso. Fica aí o convite para você conhecer. Se já conhece, vem conversar com a gente. Eu, na mediação, Luciana Gerbovic, o Flávio Cafiero está sempre com a gente todos os meses. Tem uma turma que vem incrível para esse clube de leitura. Vem você também trazer aí a sua leitura, por onde esse livro te pegou. Segundo sábado do mês, dia 11 de julho, das 10h30 da manhã ao meio-dia, online. Quer participar desses clubes de leitura? É só entrar no site da Escrevedeira, www.escrevedeira.com.br, para saber mais e fazer sua inscrição. Cozinha Literária. Que tal conhecer outros protagonistas que fazem o mundo dos livros girar? O bate-papo aqui é com pessoas editoras, tradutoras, ilustradoras, críticas, mediadoras, influenciadoras, a lista é enorme. Bora falar com esse povo? Chegamos agora à cozinha literária do terceiro episódio do Frequência Escrevedeira e vamos mergulhar nos bastidores da edição de 2 revistas que vem fazendo muito barulho bom a partir de seus nichos específicos. Nossos convidados são o Guilherme Pavarim, jornalista, mestre e doutorando em literatura brasileira pela USP. O Guilherme é cofundador da revista Mutum, idealizada por ele, ao lado do professor e pesquisador de literatura latino-americana, Luiz Guilherme Fonseca. O Gustavo Silveira Ribeiro é ensaísta, crítico e professor da Faculdade de Letras da UFMG. Ele edita a revista Ouriço, ao lado de 2 grandes poetas, a Ana Martins Marques e o Daniel Arelli. Guilherme e Gustavo, que alegria ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao Frequência Escrevedeira. Oi, Beth. Muito feliz de estar aqui com você e com o Gustavo. Sou um leitor do Ouriço. Acho que vai ser bem bacana a conversa. Beth e o Guilherme, um prazer enorme estar com vocês, uma alegria. Bora lá, então. Vamos começar. Vamos começar do começo, gente. Na verdade, a primeira dúvida que é como nasceu a Ouriço, Gustavo, e a Mutum, Guilherme. Por que vocês resolveram criar uma revista literária nesse Brasil de meu Deus? A Ouriço é uma invenção da pandemia. A gente deve enfim, a tantas coisas terríveis. A pandemia, pelo menos uma gotinha de alegria. A gente, 3 amigos, Vitor da Rosa, que agora não edita mais conosco, Daniel Arelli e eu, estávamos mais que entediados, um pouco desesperados na pandemia e tivemos já a ideia antiga de organizar uma revista, talvez eletrônica, mas a pandemia nos empurrou para um modelo como o que a Ouriço se transformou, uma revista impressa que reúne crítica, tradução, ensaísmo e, claro, muita poesia inédita em todos nós que já trabalhávamos com isso. Então a Ouriço é uma invenção um pouco do seu contexto também, entre outras coisas. Legal. Guilherme e Mutum. É engraçado porque também surgiu na pandemia, assim. Eu conheci o Luiz, a gente foi fazer uma oficina literária de romance com o Joca Terron. E já encurtando, deu tudo errado, nós não conseguimos escrever. Mas a gente percebeu que a gente tinha uma afinidade, os dois estudávamos e escrevíamos sobre literatura latino-americana. Então a gente manteve o contato depois da pandemia, ficamos trocando mensagem. Falou, pô, vamos fazer alguma coisa junto, vamos. A gente tentou fazer um selo editorial, durou 2 dias. E aí, bom, vamos fazer a revista que a gente quer. Tentamos imprimir e tal. Falou, pô, a gente viu o orçamento, não dá. Falei, então vamos fazer um site, vamos fazer algo diferente e tal. E aí acho que surgiu um projeto menos umbiguista, no sentido de não ser uma divulgação nossa. A gente queria divulgar outras pessoas, principalmente projetos estéticos de pessoas que já estão na estrada há mais tempo, né? Para não ser também só uma divulgação do mercado, assim. A gente gosta de literatura contemporânea, lemos, fazemos, mas a intenção era, de alguma forma, trazer de volta essas pessoas, ouvi-las, Legal. ver o que elas têm para escrever. Mais ou menos isso. Agora, Guilherme, o foco de vocês é literatura latino-americana, é isso, Guilherme? Tem um foco. Isso, Tá. porque eu e o Luiz, eu sou da literatura brasileira, o Luiz é da latino-americana, mas eu sempre li bastante, né? Eu gosto de pesquisar,
eu acho que uma intenção era apresentar alguns autores que não estão no radar aqui. Então a gente faz um esforço de pegar autores que não são tão conhecidos aqui, alguns são ilustres desconhecidos, e a gente entrevista, fazemos uma breve apresentação sobre a obra, a gente procura cruzar sempre, né? Quem a gente entrevista, a gente pede um inédito, ou no caso, se a pessoa for muito célebre, como a Samantha Schweblin, a gente pede a liberação de um conto e tal. Mas é tipo isso, para dar um exemplo, a gente está soltando agora uma entrevista e uma apresentação de um poeta cubano que jamais chegaria aqui, né? E é um poeta sensacional que a gente gosta, tal. A gente vai sair semana que vem a entrevista. Aí tem um esforço de Legal. tradução, de poesia também, que o Gustavo deve saber que é uma loucura também. Como é que elas chegam aos leitores? Gustavo, como é que a Ouriço chega aos leitores? E depois eu queria ouvir o Guilherme também. Como é que vocês encontraram aí uma forma para fazer essas revistas circularem? E queria emendar em outra pergunta, que é como é que elas se sustentam? São as vendas? Vocês têm algum apoio? Você começa, Claro, Gustavo? claro. A Ouriço é uma revista que só existe impressa. A gente nem site tem, nós temos uma página no Instagram, né, @revista Ourico, sem acento, sem cedilha. E ali é uma página só para divulgação. A revista se mantém e ela chega nos leitores pelos canais de venda. Seja junto às editoras, são 2 editoras que toparam a aventura. Originalmente, os primeiros 2 números foram editados apenas pela Macondo Edições, uma editora de Juiz de Fora, dedicada à poesia, especializada em poesia. A partir do 3º número, a Relicário Edições, daqui de Belo Horizonte, é uma editora já com uma estrada, e ela resolveu se somar à Macondo, e são essas 2 editoras que bancam, digamos assim, a revista, no sentido de que são elas que investem para que a publicação ocorra. Mas depois a revista encontra os seus leitores nas livrarias. E ela tem se sustentado de modo mais ou menos autossuficiente. O que quer dizer? A gente não ganha nada com a revista, mas a gente também não está tomando grande prejuízo na medida em que a revista circula. Os números que são feitos, entre 700 a 1.000 exemplares, têm circulado. É uma revista anual, então ela tem circulado e tem mais ou menos se mantido nessa lógica de equilíbrio. Legal. Chega por esse caminho, né, eu imagino que talvez seja diferente um pouco o roteiro de distribuição e circulação da Mutum, porque é outra proposta em algum nível, né. Sim, é outra plataforma, né, Guilherme? Como é que é o caso da Mutum? Eu tenho até vergonha de falar, porque a gente só perde dinheiro, né? O Gustavo sabe que a gente faz isso por amor, na verdade, né? Eu sei que sou um Uhum. negócio romântico, besta até, né? Nós não somos tão jovens assim, né? Mas a gente está esperando, na verdade, um modo de tentar criar um modelo de negócio que pelo menos pague a estrutura do site e, sei lá, o combustível, o deslocamento, né? Por enquanto a gente está perdendo dinheiro. Essa é a bem da verdade é essa, assim. Mas a gente, por exemplo, a Ouriço, ela passou para o 3º número agora, né, Gustavo? É Tá, isso, né? no quarto, tá no quarto, acabou No de sair. 4. 4º número. Acabou de sair o Então quarto. vocês, maravilha. Vocês sobreviveram, basicamente, o que o Mário de Andrade falava, que toda revista literária tá fadada a morrer no 2º número, né? E a gente está Verdade. terminando o 2º agora, e aí terminando o 2º, acho que a gente já consegue passar dessa mácula e tentar fomentar de alguma forma, né? Eu acho que eu e o Luiz, a gente está, na verdade, em busca que o projeto se mantenha com outras pessoas, né? A gente quer trazer mais colaboradores e a gente ficar mais na curadoria, na edição também. Mas é isso, a gente, todo mundo que colabora com a gente também não tem intenção de lucrar. Se isso acontecesse, seria maravilhoso. Meu grande sonho é que a Mutum, dedicar todo o meu tempo a Mutum e o resto em estudo e escrita. E eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo de criação, justamente, né, Gustavo? Ouriço gigantesca, muitos artigos, muita poesia inédita, muitos poetas desconhecidos, muita beleza na edição. Como é que é isso? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo e da Mutum também. Eu queria saber, porque vocês, é isso que você falou, vocês conseguem, de repente, colocar uma Samantha Schweblin na revista, o que não é uma obviedade. Sobretudo, acho que vocês contam com o fato, né, Guilherme, que o Brasil está descobrindo que é na América Latina, né? Esse é um fenômeno recente, então talvez ajude aí quem está trabalhando. Eu tenho um clube de leitura só de latino-americanos e eu falo, É nossa, legal. o pessoal está começando a entender que o Brasil faz parte da América Latina. Quem sabe isso ajuda. Como é que é a produção mesmo da revista, Gustavo? A gente tem sempre, a proposta é que ela seja anual, a gente já teve atrasos, então
era para né, dentro dessa lógica era para a gente ter 5 números, a gente teve 4. Então estamos sobrevivendo também, não assim de modo tão fácil. Mas a estrutura da revista é que ela, primeiro, só trabalha com convites, ou seja, a gente não tem uma chamada aberta, a gente tem um e-mail, obviamente, muita gente manda material, mas de um modo geral, eventualmente esse material pode ser incorporado, mas a gente trabalha com convites por um motivo muito simples. A revista tem um tema, a cada número ela tem um tema, que é definido por um verso. A gente escolhe um verso de um poeta qualquer, que para nós sintetiza o que naquele momento nos parece mais importante discutir. E a partir desse verso, a partir das leituras, das interpretações que se pode fazer dele, é que os poetas vão ser convidados. Ou seja, os poetas que a gente vai convidar, os poetas inéditos, conhecidos ou não, do Augusto de Campos, do Armando Freitas Filho, que nos deixou há pouco, ao poeta mais jovem e desconhecido, a gente vai chamar de acordo com a afinidade com o tema de cada número, né? Daí, por isso, Legal. as alternâncias e tal. Então, a gente já teve um verso do Mayakovsky, na época da pandemia, que era arrancar a alegria ao futuro. Era imaginar a vida naquele momento de estagnação e morte completa. E agora, para emendar com o tempo presente, a gente resolveu falar de misturas literárias, culturais, artísticas, de hibridismo. Então, a gente escolheu um verso do Sebastião Scholleit, respirar o ar sujo de tudo, como esse convite a pensar as coisas de modo misturado. Arte, artes plásticas, que é poesia, poesia, que é ensaio, crítica, que é poética, cinema, que é artístico, enfim, os colegas entenderam, o ponto é a mistura. Então, a revista trabalha, o seu método de criação é a eleição. O que é mais difícil, a gente demora às vezes 6 meses para chegar nisso, qual que é o verso do número. Nossa, imagino, deve ser uma guerra. Então não é, né, até que a guerra até não é, mas a gente fica lendo muita coisa para poder chegar primeiro num consenso, mas sobretudo chegar num ponto em que de fato a gente tem algo a dizer interessante. Muito bom. Um Ô Gustavo, desafio bom, né? são só autores nacionais que vocês privilegiam ou vocês Não, trazem? não, a gente tem, para poesia inédita, a gente tem privilegiado, ainda que não com exclusividade, autores brasileiros. Então, o maior número de poetas inéditos são brasileiros. Mas a gente tem regularmente poetas de língua portuguesa, portugueses, africanos, e ainda não tivemos da Ásia, mas gostaríamos até de chegar a poetas do Timor, por exemplo, de outro lugar. O ponto é que o privilégio, mas não a exclusividade, é brasileira, mas a gente tem sempre coisa de 20% da revista é ocupada por tradução de poesia. E aí a gente não dá ênfase apenas em poetas da tradição, isto é, vozes já mortas, silenciadas, vozes tradicionais. A gente está tentando olhar para outros lugares, já tivemos poetas russos, tentando olhar para outras literaturas do presente que também possam, via tradução, fazer parte do escopo do nosso trabalho. Imagino com vocês também, né? Vocês estão lidando com a América Latina, a ideia do trânsito, da tradução, do diálogo é estrutural, suponho, né, para vocês. Uhum. Sim, Como é que sim. é teu processo então, Guilherme? É a questão da curadoria, eu e o Luiz, a gente tem um gosto parecido, ele estuda uma área que eu não tenho a menor noção, vai para um lado gnóstico, maluco, tal, e eu acho incrível as coisas que ele me apresenta, e eu também tenho essa troca com ele. E aí quando os dois, quando a gente gosta desse autor ou desse livro, a gente tenta ir atrás, né? Mas acho que eu também tenho experiência em jornalismo, né? Eu passei por muitas redações, hoje eu trabalho com política, mas eu já trabalhei em veículos culturais, gosto muito, né? O que eu amo é literatura. Então eu meio que sei o atalho para chegar nessas pessoas e para fazer uma entrevista, né? Eu acho que o que a gente mais batalhou, o que a gente mais gosta de fazer, e infelizmente o tempo é escasso, são as entrevistas no molde da Paris Review, né? Que são aquelas entrevistas gigantescas, meio jornalismo, new journalism, né? Chegar e fazer. A gente fez uma com o Joca, por exemplo, que acho que é a que a gente mais teve acesso, né? E foi simbólico fazer com ele porque a gente se conheceu na oficina dele. E a gente foi na casa dele e ficamos 4 horas, ele não aguentava mais a gente. Aí depois tomamos uma cerveja e tal. E a entrevista ficou com aquele clima de, né, trazer o leitor para dentro e abordar da infância até toda a obra dele. Então a gente gosta muito disso, a gente quer fazer isso, né? A gente quer mostrar
toda a vida, toda a trajetória dos autores, com também uma pegada crítica, estudiosa. Mas vocês não trabalham com tema, como é o caso do Gustavo com Auriço. Vocês é uma coisa mais, é um leque mais aberto, né? Não, a Ou gente vocês vai. também têm alguma orientação temática? A gente não tem essa frase disparadora do Gustavo. O efeito disparador, na verdade, é, puta, a gente vai falar com esse autor. O que a gente pode fazer a partir disso, né? O exemplo da edição passada, eu encontrei umas crônicas muito pouco difundidas do Mário de Andrade sobre o modernismo argentino. E eu li, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, sabe? A gente não conhece essa galera. E aí eu fui atrás dos poetas modernistas, me apaixonei pela Nora Lange. Inclusive eu estou fazendo lobby para traduzir ela. E e aí a gente falou, pô, vamos fazer. Aí a gente convidou uma ensaísta argentina para falar do modernismo brasileiro. Então rola sempre essa intersecção. Aí nós selecionamos também poetas modernistas e autores que conversam com o modernismo brasileiro, argentino, até da América Latina. É algo que pouco se fala, né? O modernismo ele foi um fenômeno continental também, Uhum, uhum, apenas uhum. brasileiro. Olha, queremos, ô E Guilherme, qual queremos Nora Lange na Auriço. Se você quiser traduzir, a gente aceita. Mas isso é uma outra Pô, conversa, um outro eu não momento. sou o melhor dos tradutores, mas eu me esforço muito, Mas prometo. Vamos conversar. olha, é um pouco assim que a gente faz a prospecção de textos. Se você vê alguém falar de uma coisa interessante, eu sou leitor da Nora, não sabia que você estava querendo traduzir. A gente vai e puxa. Massa. Que olha lá, legal, olha que lá que legal. legal, tá vendo? Já tem uma ponte aí. Eu queria que vocês Consegui, me falassem consegui. para a gente encerrar. Eu queria que vocês me falassem para a gente encerrar. Eu queria quebrar essa pergunta em 2 momentos. Uma é: quais são as maiores agruras e as maiores alegrias de fazer uma revista literária no Brasil? E eu queria também que vocês falassem da questão política e estética de se colocar numa empreitada como essa. Vou começar com você, Guilherme. São perguntas que a gente poderia passar um ano aqui falando, né? Assim, alegria é ver a coisa pronta, assim, né? Embora eu tenha esse problema de sempre achar que não tá pronto, porque é um site, né? Eu olho aquilo e falo, puta, vamos mudar. Às vezes eu mudo uma linha e o Luiz fala, não muda, né? E fica essa edição de Sísifo, assim, né? Mas acho que a maior alegria é essa, é ver as pessoas comentarem, gostarem, né? Principalmente, a gente gosta quando o escritor comenta e tal, né? Mas quando a gente percebe que outros leitores estão agradecendo a gente por apresentar ou por falar de autores que eles gostam muito, eu acho que isso é muito legal. E a grura é a falta de tempo, né? Acho que o Gustavo já na nossa conversa preliminar aqui falou, foi difícil achar um tempo, né, para nós dois. Hoje eu pedi uma folga para conseguir participar aqui, então é muito difícil me desdobrar em vários, né? Tem a parte acadêmica, tem a parte profissional, e o Mutum assim, a parte por amor. Então, a vida gira em torno disso, da literatura, e o Mutum é como se fosse uma contrapartida, né? Eu e o Luiz, a gente escreve também, publicamos livros e tal, e a gente fala assim, pô, vamos fazer as pessoas lerem outras pessoas, não só quererem publicar. Hoje tem muita gente escrevendo e pouca gente lendo, essa impressão que me dá, que nos dá. E como, acho que respondendo a última pergunta, que você falou do movimento, né, se tem uma postura política nisso, acho que tem muitas. É, citando de novo o Gustavo, que dá aula, ele deve saber mais do que ninguém os rumos que estão tomando, né, os ensinos nas escolas e nas faculdades, é sempre em busca da eficiência, a literatura está se tornando um curso de redação focado em economia, tudo que dê um retorno muito específico, né? A literatura como arte, como interpretação de texto, como preservação das ambiguidades e da complexidade do mundo, ela está cada vez mais rara, né? Ela está sendo preterida por outras formas de escrita. Então, criar uma revista literária é uma forma de resistir a isso e de celebrar também, né? Acho que o principal é isso, a gente tem esse idealismo, mas também a celebração, né? Legal. Gustavo. Bem, eu continuo um pouco aqui a conversa e a resposta do Guilherme. A principal alegria, eu acho que posso dividir a resposta em 2. É o encontro com o leitor, com os leitores que dão uma resposta, dão um retorno interessante para a gente. Então, saber que você apresentou um poeta, ou um tradutor, ou um ensaio, ou um poeta traduzido, isso é sempre muito legal.
Pra gente que vem, a Ouriço, ela é uma revista, ela é um animal acadêmico em certa medida. A presença agora da Ana Martins Marques, que não é acadêmica, é escritora, ela é doutora até em estudos literários, mas não trabalha com isso, foi um respiro pra gente. Eu e Daniel, o Vitor, originalmente, somos 3 professores universitários, focadíssimos na carreira por vários momentos. Então o retorno fora dos círculos acadêmicos é muito interessante. Um outro aspecto de alegria é o encontro com os autores também, com os escritores, com os entrevistados. A gente até hoje não conseguiu fazer, Guilherme, nenhuma entrevista presencial, todas por e-mail, o que é uma tristeza. É muito bom, mas é uma tristeza. Você manda as perguntas, a gente fica meses debatendo por vídeo ou por e-mail. Fazer o quê? Mas de todo modo seria, pô, uma satisfação conseguir fazer entrevista, presencial. Mas o encontro com os autores também é uma satisfação muito grande, às vezes recuperar um autor que está mais esquecido, ou encontrar um autor jovem, ter a alegria de poder discutir com ele um texto, receber um poema ou um ensaio, muito bom, é sempre muito legal. A principal dificuldade ou agrura é a relação com o mercado, ou seja, é a relação com o dinheiro em vasta medida, assim, em sentido muito amplo a palavra, porque não é fácil trabalhar com literatura num mundo, como o Guilherme comentou aqui, eu concordo 100%, cada vez mais economicamente orientado. A literatura é, Uhum. já disse o Paulo Leminski, um inutensílio, isto é, ela não é uma mercadoria vendável em larga escala, ela não é autossustentável na maior parte das vezes. Então, essa é uma dificuldade. Para uma revista de poesia, sobretudo, o gênero, o menor dos gêneros, o primo pobre dos gêneros, é um problema, mas que até então a gente tem conseguido contornar, sem dúvida. E esse mesmo aspecto, essa mesma dificuldade, a relação com o mercado, me parece ser a chave para responder o que há no nosso gesto o que há de político no gesto editorial e estético de imprimir uma curadoria forte, imprimir, de fato, uma opinião, um posicionamento, dar a cara, apresentar a cara em público e dizer: olha, eu acho que isso deve ser lido, eu acho que aquilo deve ser discutido. Esse é um gesto político na medida em que a gente tenta. Perfeito. Olha, eu agradeço demais vocês 2, concordo com o Guilherme que a gente poderia ficar muito mais tempo, eu tinha muita mais perguntas para fazer para você, mas bom, fica aqui a dica então para quem quer saber mais sobre poesia e literatura latino-americana, a Ouriço, que pode ser adquirida pelos sites das editoras Macondo e Relicário nas livrarias da sua cidade, e a Mutum pelo site www.omutum.com. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Guilherme. Foi uma delícia conversar com Eu vocês. que agradeço. Beth, prazer conversar com você e conversar com o Guilherme. Obrigado, Beth. Foi muito bom o papo. A gente poderia estender, quem sabe, né? Quando todos estiverem em São Paulo. Prazer Seria um conhecê-lo prazer. também, Gustavo. O prazer é meu. Eu estou em São Paulo sempre, então já estou me convidando aqui para um encontro público ou privado, no boteco ou na universidade, que seja, para a gente continuar a conversa. Seria um prazer. Maravilhoso. Obrigada, Perfeito. muito obrigada mesmo, gente. Valeu. Lê pra gente? Nesse momento do Frequência Escrevedeira, a palavra é sua. É só gravar um vídeo na horizontal, com cerca de 1 minuto de duração, lendo um trecho de um livro que você adora. Vai ser uma alegria ver e ouvir você lendo pra gente. Vem? Olá, eu sou Dilson Maria, sou de Luanda, Angola, e gostaria de ler um excerto do livro do escritor Israel Campos, com o título O Seu Mudor de Cor, publicado pela editora Cacimbo. Na escola, até tinha um espaço destinado a ser biblioteca, mas não tinha livros. A maioria de nós, angolanos, que estudamos em escolas públicas, sempre tivemos um espaço destinado à biblioteca, mas nunca sabíamos de facto o que tinha dentro, se eram livros ou monstros que devoravam crianças. Em O Seu Mudor de Cor, Israel Campos vai problematizando essas questões sociais, falar da nossa memória coletiva e afetiva, e fica mais bonito ainda porque o livro é narrado na voz de uma criança. Obrigado. Quer participar também? Então grave um vídeo como esse que você acabou de ver ou ouvir. Não esqueça de dizer o seu nome, de onde você é, o título do livro, escritor ou escritora, tradutor ou tradutora, se for o caso, editora, número de páginas e, é claro, por que você escolheu essa obra.
Atenção para estar num lugar com pouco barulho e colocar o celular na horizontal. Depois é só mandar o seu vídeo para o WhatsApp 11 94499 0141. O que mais tem na escrevedeira? A escrevedeira desenvolve outras atividades além dos cursos e oficinas. São viagens, aulas abertas, eventos especiais, leituras de originais e muito mais. Agora é hora de conferir tudo o que acontece por aqui. Se cada livro é uma grande viagem, fazer uma viagem inspirada pela literatura é uma descoberta em dose dupla. Nas viagens literárias que a escrevedora organiza, a proposta é levar as pessoas leitoras aos locais onde se passam as histórias que elas tanto amam ou onde viveram seus escritores. Foi assim em outubro de 2025, quando um grupo de 20 pessoas saiu do Brasil rumo a Anápolis de Helena Ferrante. Foi um roteiro exclusivo, desenhado com muito cuidado em parceria com a Isabella Discacciati, que mora na Itália e é jornalista, especialista em cultura italiana e autora do livro Para Além das Margens, a Itália de Helena Ferrante, da editora Bazar do Tempo. A boa notícia é que vem aí a segunda edição do roteiro Anápolis de Helena Ferrante, que vai acontecer em março do ano que vem. Para falar sobre essa viagem maravilhosa, e posso dizer maravilhosa com conhecimento de causa, porque eu estive no grupo de 2025, eu recebo aqui as queridas Luciana Gerbovic, escritora e sócia-diretora da Escrevedeira, e a Isabella Discacciati. Benvenuti ao Frequência Escrevedeira. Que delícia! Tchau, estar Betty. aqui. Tchau, tchau. Muito bom, estou muito contente de estar aqui com vocês, que estiveram comigo em Nápoles no ano passado, e falar sobre essa viagem é sempre rememorar momentos tão bonitos, e reviver um pouquinho disso, né? Muito contente de estar aqui. Lu, começar com você então. Por que a Escrevedeira resolveu organizar uma viagem com base na obra da Ferrante, especialmente a tetralogia napolitana? A gente já tinha feito, acho que você começou falando, né, a gente que ama que as histórias, os livros, a gente quer conhecer os lugares onde a história se passa, onde aquele escritor, aquela escritora escreveu, enfim. A gente já tinha feito uma viagem literária, 2 edições aqui para o Brasil mesmo, para Morro da Garça, para a gente estudar um pouco da obra do Guimarães Rosa, ali em loco, né, ouvir as pessoas falando, subimos o morro que tem no conto O Recado do Morro, enfim. E ficou com essa vontade, né, de a gente ampliar, levar as pessoas para mais lugares, enfim. E aí chegou a Isa, a Isabela, para gente, muito generosa, acho que em primeiro lugar, muito generosa, porque esse roteiro é todo pensado aí por ela, e chegou na Escrevedeira com esse presente para gente. Legal. Isa, como é que você planejou esse roteiro? O que as pessoas vão ver e fazer nessa viagem em março? Então, a ideia desse roteiro é um pouco que a Luciana falou, né? É a gente poder entrar nesse universo da Ferrante, em um universo da tetralogia napoletana, né? Durante as minhas pesquisas, as minhas viagens a Nápoles para poder escrever o livro, eu pude percorrer esses lugares dessa história, que é uma história muito universal, né. Então o gostoso dessa viagem também é a gente estar junto com pessoas, que viveram essa emoção nas páginas do livro, né, é de passar nesses lugares por onde essas meninas passaram, né, e imaginar, a cidade, né, como era naquele momento e tudo que aconteceu, né. É uma viagem que a gente faz um roteiro passando, né, percorrendo esses lugares, né, tem uma passagem do livro que é uma passagem muito bonita, que é quando esses jovens saem do bairro, né, desse bairro periférico pela primeira vez e chegam no centro histórico de Nápoles, né, a gente refaz isso. A gente passa pelos lugares que eles passaram, né, pensando na cidade como era naquele momento e no que a gente vê hoje daquela cidade, né. A gente consegue entender o contraste, né, essa ambivalência entre o bairro, o Rione Luzzati, porque num outro momento a gente também viaja a gente visita esse Rione Luzzati, né, a gente encontra as pessoas do bairro,
na última edição e na próxima também, tem uma pessoa do bairro que vai conduzir a gente pelo bairro, mostrar esses lugares, essas pessoas. E essas pessoas também do bairro, elas ficam muito contentes, né? Foi uma experiência muito interessante também, porque elas veem a gente chegando no bairro delas, né? O primeiro grupo de brasileiros, né? Chegando em Nápoles, naquele bairro, e a gente visita a biblioteca, a gente fala com a bibliotecária, a gente para em locais do bairro para ler trechos do livro, né? Então é um programa bem interessante aí para quem gosta não só de Ferrante, mas para quem gosta de cultura, de literatura e de sair um pouco do lugar comum dos roteiros convencionais. Legal. Lu, e quanto tempo vai demorar isso tudo, assim? Quantos dias dura essa viagem? Quando é que vocês vão sair? Como é que tá? A gente vai de 13 a 20 de março de 2027, então aí 8 dias. Eu até escrevi num texto, tá, acho que na nossa newsletter, que a Isa apresentou, pelo menos para mim, apresentou quando a gente estava indo para isso, que é um texto do Truman Capote, né, que o relógio dele cai, mas essa uma semana, esses 8 dias aí que dura, não Uma sei eternidade. quanto tempo cabe naquela viagem, assim, né? Porque foi tanta coisa, a gente viveu tanta coisa, e é muito legal, pelo menos eu acho. A gente chegou e ficou só naquele lugar, não tem esse sair, né? Faz mala, vai para o lugar. E lá, eu já estava me achando, a gente, né, Beth aqui, a gente andou pelas ruas lá à noite, já estavam xingando a gente, que a gente ria alto, os napolitanos acharam que a gente estava rindo alto e falando alto, né? Já estava muito local, estava me sentindo muito ali local. Então, é de 13 a 20, mas tem uma mágica que parece que a gente vive mais tempo lá. E acho que tem um charme também especial, que é o grupo pequeno, né, Lu? Vocês montam grupos pequenos, é isso? Tem um limite? Como é que é? Em torno de 20, né, Isa? Isso Na a gente foi em verdade 20, agora é menos até. É É. menos. Na verdade, o ano passado fomos 20 pessoas, esse ano a gente reduziu para 16 pessoas, então as vagas são limitadíssimas. Bom, e vocês duas vão acompanhar o grupo, né? Vocês estão prontas? Como é que tá Nossa, o tô coração já? com a roupa de ir já faz tempo, desde que eu voltei. Obrigada, Isa. Obrigada, Lu, por virem contar um pouquinho dessa viagem linda que vocês vão fazer de novo em março. Obrigada, Beth. Obrigada, Isa. Ci vediamo. Obrigada, gente. Esperamos por vocês. Estou muito contente aí de fazer esse repeteco dessa viagem maravilhosa, viu? Venham, só venham. Vai ser maravilhoso. Obrigada. Olha, gente, eu garanto para vocês que essa será uma experiência inesquecível para quem gosta da obra da Ferrante, da Itália, de falar sobre livros e de estar em boa companhia. Para saber mais sobre esse roteiro em detalhes, acesse a aba Viagens Literárias no site www.escrevedeira.com.br. Não percam! Esse foi o Frequência Escrevedeira, o podcast mensal da Escrevedeira, um centro cultural dedicado a quem ama ler e escrever. Gostou? Então avalie o programa, segue a gente e recomenda para os amigos. Valeu, pessoal! Até o mês que vem. Criação e apresentação, eu, Beth Leites. Comitê editorial, Noemi Jaffe, Luciana Gerbovic, João Bandeira, Beth Leites, Norberto de Assis e Mariana Coutinho. Edição e mixagem, Norberto de Assis. Identidade sonora, João Bandeira e Pedro Palhares. Vinheta Escrevedeira, Cadão Volpato. Animação, Fábio Uehara. Apoio administrativo, Cuca Dias e Aline Souza.